Bom dia, amigos ouvintes. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, esperamos encontrá-los em qualquer lugar desse mundo, desse país, ou mesmo parte do mundo. Todos bem, é o que desejamos a todos, né? Em nome de nosso Senhor Jesus. Vamos continuar com as nossas descobertas, né? E o objetivo desse canal não é falar simplesmente do que todos já sabem. Claro, vai sair coisas que até é bom para relembrar de alguma coisa que a gente estava já deixando esquecido. Mas o objetivo é buscar as coisas mais profundas, porque são essas que estão mais escondidas, é que às vezes ao meio delas existem as fatais, né? Então, avisar uma pessoa de uma coisa que ele já está cansado de saber, que proveito vem disso? Simplesmente até mesmo a irritação da parte da pessoa que está recebendo aquela mesmice, né? Então, há quantos anos, muitos anos, já vem se falando da sorte, né? Principalmente aqueles ciganos que vieram aqui para o Brasil, andavam em acampamentos, né? As suas barracas, que hoje foi modificando tudo. Hoje eles já têm a sua casa na cidade, né? Só naquela, mas ainda eles têm às vezes, um pouco dessa mania, né? Que eles aprenderam isso com o povo do Egito, que veio com Israel, e aprenderam a fazer barracas e viver mudando de lugar, né? Mas veja bem, e aí ficou esse povo seguindo uma pequena quantidade, mas mesmo em qualquer país que se encontram eles, né, com esse costume, eles continuam ainda assim, né? Ainda vemos. O segredo de tudo está na pesquisa. Deus não tem nada escondido que Ele não venha revelar às pessoas aquilo que for necessário. A própria Bíblia diz que não há nada escondido que não venha a ser descoberto. Deus fez o mundo às claras, certo? Por isso que Jesus falou, aquele que busca, encontra. E o que procura, acha. O que ele está dizendo com isso? Se você não encontrou ainda o que você está querendo encontrar, tem que continuar buscando. Porque está aberto a condição de uma hora encontrar. Até mesmo as coisas que você deseja ter na vida, se é uma coisa para o bem de você, da sua família, dos seus amigos, o bem de todos, né? Se você insistir na procura, na busca, e não desistir, você vai chegar lá. Você chega lá. De menos alguns que passou a vida toda procurando para o lado errado, sendo ensinados errados, e sua vida terminou se envelhecendo, né? E alguns até ficaram doentes, né? E hoje já contam assim, não devia, né? Mas muito pouca esperança. Quando você fala alguma coisa para uma pessoa dessa, eles dizem assim, já estou muito velho, muito doente. Nós falarmos acerca da vida
programando alguma coisa, velhice ou doença, ou usando a sorte. Alguém tem sorte, eu não tenho. Ele conseguiu, eu nunca vou conseguir. Quem está assinando a sentença? É você ou é Deus? Ou é essa chamada sorte? Essa coisa invisível, essa coisa inexistente? Certo? Então, é isso que procuramos. Abrir os nossos próprios olhos. Mesmo a Bíblia anunciando parte, que a Bíblia não fala tudo, ela mesma fala que está na Bíblia, que não foi possível escrever todas as coisas. Porque não tinha condições. Você já imaginou se fosse escrever tudo que já passou nesse mundo? A partir das criações, antes que houve mundo, que situação seria um livro, vamos colocá-los assim, para caber todas essas coisas? Nem o que aconteceu aqui no Brasil é possível contar com detalhes através de um livro, que ninguém iria carregar como às vezes as pessoas fazem, né? Ou tudo dentro de um livro. Não havia e não há possibilidade disso. Teria que ter uma biblioteca e você não ia carregar um caminhão de livros e para onde você fosse, caso precisasse de um deles. Porque nem tudo que estava num poderia encontrar no outro. Às vezes alguma parte sim. Como a Bíblia anuncia, ela anuncia uma parte, porque não tem condições. Ela mesma diz que não tem condições. Então isso significa que quem sabe tudo acerca do espiritual e o material desde o começo. O começo não está ali em Adão, não. Porque a própria Bíblia está falando antes que houvesse mundo. Pronto, selou. E esse resto para lá? Como que fazemos? Será que tem alguém mágico que conseguiu ir até lá? Antes de haver mundo? Existem seres espirituais, que esses seres espirituais fomos parte nós mesmos, que já estava lá. Porque a Bíblia diz que Deus escolheu os dele antes que o mundo existisse. E agora, amigo? Como é que faz com isso, hein? Então, estaria todos perdidos agora, né? Então, não sabemos o começo, mesmo tendo a dica dessa bússola, Bíblia, e não sabemos como vai ser o nosso amanhã. Não vou pôr nem o meio, não. O nosso amanhã. E muito pior, muito mais difícil, mesmo que a Bíblia, como eu estou referindo, aponte parte por revelações, por profecias de homens que realmente faziam parte, erravam. É como eu digo sempre, aqui nunca pisou um santo, a não ser Cristo. Aqui não. Aqui nunca pisou. Porque todos que pisaram aqui, apesar de ser profetas, ser homens ligados a Deus, pessoas que abandonou tudo por amor a Deus, mas ele ainda errava. E quando ele não queria errar, ele ainda conversava com Deus. Ele perguntava aos seres espirituais ligados a Deus, os anjos ou o próprio Deus, o que farei? Na época de Jesus já tinha gente com essa mesma preocupação quando chegava em Jesus ou nos apóstolos e diria: o que farei para ganhar a vida eterna? Quer dizer que ele estava igual cego em tiroteio. Ele não tinha aprendido isso e queria entrar nessa área, mas tinha que perguntar a alguém. Aqui, vou falar uma coisa complicada.
aqui não tem quem sabe tudo e também não tem quem não sabe nada. Certo? É místico essa maneira. Por isso não há uma maneira especial que um filósofo levante e aplica-se as suas ideias em massa. E depois assina embaixo o doutor fulano, né? O cientista não sei o que falou na época tal que tal coisa aconteceria. Eu já disse que acontece, que é necessário que haja evolução. A Bíblia diz que cresceria a ciência, mas não cresceria para virar um Deus, não. Saber tudo, não. Cresceria para a melhora do próprio povo que Deus colocou aqui. Porque através deles viria algumas invenções que daria certo. E outras para acabar de exterminar com as coisas. Certo? Então, nós vemos, né, que Deus trata os filhos todos iguais. Não tem. Vamos entrar um pouco no campo da sorte, né? Por isso, não há sorte, nem destino. É o destino da pessoa, ele teria que cair de uma árvore. É o destino dele, ele tinha que morrer debaixo de um carro. Não. Deus não colocou ninguém aqui destinado à desgraça e nem a ser o rei do universo. Aqui não. Aqui nesse espaço manda Deus. Até esses que você vê, estão vendo, se dando só bem aparentemente, a conta dele é muito maior do que a sua e a minha a ser acertada. Ou vem ainda em porções dobrada, diz a própria Bíblia, ainda nessa trajetória, ou ele levará para outra. Porque essa história de morte foi a pior, me permita dizer uma palavra grosseira, foi a pior desgraça inventada na Terra, foi o homem começar a pregar mentira acerca da vida e da morte. Porque só tem um ser que entra para desvendar esse mistério. Deus. Certo? E a própria Bíblia, o Filho de Deus, diz que não tem morte. No capítulo 11 do livro de São João. Ele disse, aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Bom, mas aí ele colocou que vive e crê nele, quer dizer que os outros morrem. Você já não viu quantas brigas até às vezes aconteceu com você, que o elemento está vivo na sua frente, você diz para ele, para mim, da agora para frente você já morreu. São palavras cansativas de tanto que nós temos ouvido. Não é? E Jesus chamou todos aqui que estavam aqui, que não tivesse nos caminhos, de mortos. Deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Certo? Aí começaram a ensinar destino, morte, né? Sorte. Mas inventaram isso por conta própria. Porque nem mesmo a Bíblia é desse direito. Tem escrito a alma que pecar, essa morrerá. Aí a pessoa diz, aí, e agora, hein? O que você vai fazer? Simples. No começo da Bíblia já está falando que é alma. É uma essência de vida, alma vivente. O apóstolo São Paulo está separando, eu já falei em várias lives, que o desejo da carne, ela tem desejo próprio. Quer dizer, uma vida só dela, da carne. Um direito, uma essência, uma energia. O apóstolo São Paulo disse, o desejo da carne não é o mesmo do espírito, não. Os desejos do espírito é isso, isso, isso. É muito longo o espaço, não tem como especificar. E nem abrir a Bíblia para te mostrar agora. Mas
O desejo da carne são. Você vai ver que é só perversidade, só coisas erradas, e o desejo do Espírito é só. Procura achegar a pureza, que ele foi colocado num corpo aqui, que a maioria não crê nessa da reencarnação, que é tão clara, certo? E isso é que vem colocando gente procurando sorte através de orações, procurando sorte através de encruzilhada, procurando sorte através de pedir o outro para orar por ele. Você viu aí? Que baderna fizeram? Nós somos decretados, não comparando assim bruscamente, a cerca, como mais ou menos como robôs, certo? Nós temos a nossa história escrita antes do mundo existir e a maneira de resgate construída e o jeito de pagar as nossas dívidas que cometemos antes do mundo existir contra Deus, já está tudo escrito. E se alguém pensar que desvia disso por uma religião, uma coisa assim, amigos, por favor, esqueça. Se alguém conseguisse um atalho, esse cara seria, aí sim eu chamaria de um grande cientista, um grande filósofo. Para chegar aonde estão pregando, explicando, isso não vai com leituras, com sabedoria humana, com ensinamentos humanos. Isso é coisa que já está decretado por Deus. E aí mandar alguém para o inferno, ou para cá ou para lá, seria uma palhaçada. Sabe por quê? Porque Deus disse que vai salvar todos. Aqui, ó. Aqui dentro, pregadores. Será que eu estou mentindo? Lê as cartas de João, próximo ao Apocalipse. Pode ler até o 3º João. Que você vai encontrar toda a marzela que religiões falsas estão fazendo com o povo e depois diz que vem anticristo fechando a igreja. Você vai achar lá nessas cartas falando que o anticristo já existia desde o começo. Anti é contra. Anti isso, anti aquilo, e aí rotularam anti, aí pôs o Cristo. Certo? É isso. É isso que vai fechar a sua igreja. É porque a enganação que você está fazendo até sem ser proposital. Sem ser proposital. Mas termina chegando no outro o desmantelo da vida dele. E da melhor parte, a espiritual. Porque a material vai passar de todo jeito. É pó e pó vai tornar. Mas e a desgraça que você aprontou no espírito dele, hein? Ah, não, mas eu sempre falei para ele de Deus e falo sempre de Deus. Falar é uma coisa e viver é outra. Falar pode ser uma mentira. E falando pode estar dizendo a verdade. Ou falando pode ser quase um pouco de um pouco de outro. Pode haver um pouco de mentira misturado com a verdade. Meu amigo, carnalmente não tem aqui o filhinho da mamãe, não. No entendimento, não. Aqui, não. Aqui, só se Deus trocasse essa galáxia e começasse um outro sistema. Mas do jeito que ele fez, ele não erra. Ele fez para ser assim. Basta que acreditemos certo e deixamos de churumelas. Tem pessoas que vão numa livraria procurando livro que ensine para o céu. Sem falar da Bíblia, né? A Bíblia é maravilhosa, mas revelada. Lida não, viu?
Porque lida tem contradições que está virando uma vergonha. Não tem como conversar com um cara muito estudado lá que ele também examina para poder sorrir da nossa cara. Certo? Mas Deus fez uma bagunça então, hein? Que ele disse que é a carta de Deus aos homens. Mas não lida, examinada. Porque se você for ler, ele é um livro tal como os outros e ainda com várias contradições que chega a atacar até a santidade de Deus. Certo? Deus jamais destinaria um para o bem e outro para o mal. A sorte faria isso. Um tem, outro não tem. Um conseguiu por sorte um carro e eu, não tendo sorte, não tenho nenhuma bicicleta. Quem é o seu Deus? O que você está fazendo com ele? Agora, se Deus enxergar que você entrando num carro, você vai sair em alta velocidade, desrespeitando leis, desrespeitando placa, acabar com a sua família de uma vez só num acidente, ou acidentá-los, outros que estejam à beira do caminho, que nem às vezes na pista não está. Quantos sobe na calçada e mata a pessoa sentada na calçada? E Deus sabe tudo. Talvez seja por isso que alguém não tem o carro. Ao bem dele, porque se ele matar alguém assim, a conta aumenta lá para ele. Que ele não dá conta de tirar, não tem pastor, não tem missionário, não tem filósofo, não tem ninguém que te tire dessa situação. Ninguém. Ninguém, estou falando, referindo aqui. Mas tem alguém que já fez tudo proposital, é assim que eu vou trazer esse povo de volta, esses anjos caídos, que as pessoas dizem, então ele é o diabo, porque os anjos lá é do diabo, o diabo não tem ninguém não, o diabo não tem anjos, eu já falei, ele não tem filho, ele não tem uma família de procriação, e nem poder de criação, quem diz aqui, ó, é a Bíblia. O diabo referido, ele é um ser único, agora, e os seus anjos. Aí, ó, falou que ele tem os anjos dele. Não. Nem os anjos dele também não. Aderiram-se a ele. E por isso Deus, Jesus, o taxou como filhos do diabo. Porque tem, para chamar de filho, não precisa ser biológico. Você adota, ele tem os mesmos direitos que o outro da herança. E os que passou para o lado do diabo e o diabo os adotou, esses que andam fazendo essa perversidade por aí, são anjos, os mesmos do passado, mas continuar do lado de Satanás. Certo? Então é isso. Por isso é que ele deu o direito de escolha. E então o homem é que faz o seu próprio caminho. Aí alguém que está vendo, né? Está vendo que eu estou lendo um livro aqui, né? Eu falei dele ontem na live. Segredos que ainda não foram revelados. Que eu mesmo escrevi. Ditado por um ser espiritual. Que o mundo está desse jeito por não acreditar nos enviados de Deus. Deus não jogou uma manada de porcos num lugar sem que há um objetivo por trás disso. Ele continua mandando os seus enviados para te avisar, amigo ouvinte, na sua casa, para falar para você o perigo. Aquela voz que vem, que você tem como pensamento, uma diz assim, pode fazer, eu vou fazer. E vem uma outra e diz, não, mas eu acho que não devia. Esse trabalho sendo feito por seres espirituais altamente santos, enviados por Deus, para te ajudar a recuperar aqui, porque você está numa sala de recuperação, numa sala de aula aqui na Terra. E, claro, nós todos acertando as nossas dívidas, que trouxemos pelo desrespeito que fizemos a Deus. E aí,
é essa situação. Deus deixou o homem aqui assim, olha, está lá em Isaías, o que você não conseguiu, eu te ajudo. Né? Que maravilha, né? Mas eu vou dar um direito para você que quem vai fazer a escolha é você. Eu vou passar para minhas palavras. Se você não escolher direito, ou achar bonito que tal escolheu errado, isso é problema seu. Aí depois, quando você se lascar todinho, eu estou usando as minhas palavras. Agora eu vou passar a palavra de Deus. Você vai gritar e eu não vou te ouvir, não vou te responder. Eu falo isso em várias lives. Por que eu falo isso sempre? Eu mesmo falo contra as vãs repetições, a mesmice. Aí, ele já saiu, ele já está falando mesmice. Não estou falando a mesmice. Eu vou continuar contra tudo que não tem condições. Nem cientista dá conta de fazer uma montagem, o melhor cientista, dos erros graves que eles estão fazendo com esse livro aqui. Ó. Tem cientista que quase morre de rir em reuniões acerca desse livro tão santo, tão puro. A carta de Deus, o nosso escape, Jesus disse que examina as Escrituras, vocês cuidam dela a vida eterna e são elas que de mim testificam. Veja bem o valor desse livro. Mas está virando vergonha. Virando vergonha. Porque os cientistas que têm suas evoluções contribuiriam muito se aqui tivesse sendo explicado para eles e para todos que isso aqui não é qualquer livro. Isso aqui é revelações. E aceitar o que nela está escrito, meu amigo. Como que você vai entrar num lugar sendo santo, que só entra santo, se aqui não fica santo? Então perdeu tudo. É melhor você pregar diferente, o pregador. Você diz, olha, aqui você já tem um inferno que vocês fizeram, que também não existe, existe em termo, em comparações. Então prega assim, ó, gente, aqui vai todo mundo para aquele inferno que nós falamos. Não vai sobrar um, vai tudo de cabeça para baixo. Assim se ficaria, né? Ficaria até mais adequado. Mas não é assim não, amigo. Deus não vai perder um sequer. Aí tem pregadores que vão dizer, esse homem é louco. A Bíblia está falando que lá só vai entrar os redimidos. E então, a remissão está aí. Quem não está pegando ela é você. Deus mandou esse sistema de remissão. Ele mandou o escape, ele mandou o resgate. Agora você que está jogando a corda para resgatar em rumos errados. É você que está mostrando o caminho que não leva endereço a lugar nenhum. Porque a pessoa ouve você pregando e depois vê a baderna que você está aprontando. Você que eu estou falando, eu peço você sempre. Você o que está fazendo o contrário. Viu? Se você acha que você não está fazendo isso que eu estou falando, já não está aqui mais quem disse. Tá certo? Porque eu não julgo segundo as aparências. Eu obedeço aquilo que Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados. Ah, você está me julgando, não. Ué, pegou em você? Eu estou falando de palermas, salafrários, homenzinhos de tupetes, porque eu não respeito essa classe de gente, porque eles não respeitam a Deus. E a minha missão nesse mundo foi mostrar esses malandros. Agora, se você não é um malandro, eu não estou falando contra você, amigo, pelo amor de Deus. Até nisso vai te faltar revelação também, é? Então, a carapuça não é sua.
Porque eu vou continuar falando assim até a morte. Tá bom? Prezado amigo Vite, eu, nesse livro aqui que escrevi, eu peguei umas poucas linhas acerca da sorte. Mas eu prometo continuar para terminar o texto, para você ficar... Tem coisas maravilhosas aqui que te mostram o que criou essa maldita palavra chamada sorte, inexistente. E está aqui dentro, mas infelizmente o áudio está bastante grande. Eu peço a você que deixe o like e ajude a manter esse canal compartilhando, talvez, quem sabe, se inscrevendo, porque o objetivo desse ensinamento, dessas palavras de todos os dias, é isso, é abrir os olhos, o seu, o meu também, conhecer algo especial, Deus, porque falar Deus, muitos falam, mas não conhece Deus. Porque se conhecesse, já tinha largado grupozinho aí há muito tempo. Você está em cima do que ele está falando. Que se ele conhecesse a Deus, eu não falava para você as asneiras que às vezes ele tem dito. E se ele pregasse, ele cumpria o que ele fala. Mas ele fala de um jeito e vive de outro. Senhor, meu Pai, eu agradeço o Senhor, pedindo por todos os ouvintes do mundo inteiro, até mesmo aqueles que ainda não estão ouvindo essas palavras, mas que sejam dirigidos por revelações, Senhor. Porque o homem é que está acabando com o mundo. O homem é que está tirando o direito de ser feliz na sua casa. E depois culpa, colocando sorte. Mas ele aprendeu assim. Assim ensinaram para ele, né? Que essa tal sorte que ele está acreditando tem como mudar. É só mudar a direção. Não conseguimos nos mudar a nossa forma que Deus nos fez, mas conseguimos mudar o nosso endereço para um endereço melhor. Eu agradeço os anjos, os bons espíritos. Agradeço o Senhor, meu Deus, acima de todas as coisas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.